Imagina que você acaba de receber um paciente novo que quer fazer todo o tratamento odontológico, mas ele fala para você que ele teve um AVE há muito pouco tempo, há menos de um mês, 2 meses, até menos de 6 meses. E aí, Doc, como que você lida com esse paciente? Você executa um procedimento mais invasivo, faz todo o tratamento odontológico desse paciente ou não? Você ainda tem certa insegurança, você não sabe exatamente o que fazer. E ó, na live de hoje eu vou colocar 4 pontos aqui para você. Vou te trazer uma atualização de evidência científica, de protocolo de atendimento para esse paciente com AVE recente. O AVE é o quê? O acidente vascular encefálico, fechou? E olha só, por que eu trago aqui nas redes sociais esses temas, né? Por que eu falo aqui tanto sobre pacientes com alterações sistêmicas? Porque é o seguinte, docs, eu não sei vocês, mas na minha formação acadêmica, alguns professores, não todos obviamente, mas alguns professores, eles de certa forma me desestimulavam, nos desestimulavam como alunos, como acadêmicos, a lidar com casos mais complicados. E isso assim, eu não sei dizer exatamente o motivo, não sei se era realmente um cuidado do professor, né, para começar com aquele paciente menos complexo, para depois que a gente sair da faculdade, a gente procurar conhecimento, procurar aperfeiçoamento na área para entender e tratar casos mais complexos. Eu acredito, na verdade, que essa seja a principal razão, né? Os professores às vezes nos poupam de casos mais complexos. Só que no final das contas, isso é um grande empecilho, um grande trave no mercado de trabalho. E foi assim para mim. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a atender os primeiros pacientes com alterações sistêmicas nos consultórios populares que eu trabalhava, ali no primeiro ano de formada. Eu tinha muito a visão de que se eu tenho um paciente assim, que sofreu um AVE, né, que é um paciente que tem um histórico de doenças cardiovasculares, que tem alguma alteração cardíaca, esse paciente eu só posso atender ele se o médico me dá uma autorização. Né? Se ele passar pela avaliação médica, o médico fala assim, olha, tá liberado, pode tratar esse paciente. Eu tinha essa visão. Só que qual que é a realidade do nosso campo de batalha? Primeiro, nem sempre esse paciente vai conseguir retornar ao médico. Segundo, às vezes é uma situação de urgência. O paciente está com dor, certo? A gente vai ter que dar um jeito de tratar ele. E não adianta, em muitas circunstâncias, só passar o antibiótico, o medicamento para dor, né? A gente precisa fazer uma abordagem, precisa anestesiar, precisa fazer um acesso, né? Depois eu preciso irrigar ali uma bolsa, iniciar um tratamento periodontal ou fazer uma extração de um terceiro molar que o paciente desenvolveu uma pericoronarite. Então, assim, a gente precisa ter uma abordagem. A realidade do campo de batalha é diferente do que a gente viveu na faculdade. Então, a gente tem que encontrar uma forma de tratar esse paciente e nem sempre ele vai ter condição de buscar o médico. Ou o que já acontecia muito comigo, acontecia, né, porque agora não mais. Mas acontecia de eu pedir a avaliação do médico, o médico falar para mim que ok, ele está liberado para o tratamento odontológico. Só que e aí? Qual é o protocolo de atendimento para um paciente com AVE? Qual deve ser a minha conduta? Para onde eu devo olhar? Então, docs, quando eu trago para vocês aqui nas nossas terças-feiras, que são nossas lives de conteúdo, trago um caso clínico, trago uma patologia, tá? Então, o meu compromisso aqui é dar o pontapé inicial. Obviamente que em uma live eu não vou conseguir mostrar absolutamente cada tópico do protocolo de atendimento de um paciente que teve AVE recente. Ou teve um histórico de AVE, né? Tem um histórico de AVE, mas eu vou dar o meu melhor e principalmente focar naqueles pontos que a gente tem que ter mais atenção, tá bom? Porque a nossa realidade esse paciente vai bater na sua porta ou numa situação de urgência ou numa situação de reabilitação e você vai ter que saber lidar com as minúcias desse paciente se você primeiramente quer ser resolutivo,
quer realmente transformar a vida daquele paciente, quer fazer diferença na vida dele, ou se você trabalha no serviço privado, né, você tem um consultório, a gente precisa desse paciente, precisa vender os nossos tratamentos, precisa realmente, cada paciente é extremamente valioso para o nosso caixa, né, docs? Então a gente sabe o quanto isso é importante. Combinado? Vamos lá então. A primeira coisa que vocês têm que saber, importante aqui, talvez não é muito claro na mente de todo mundo, é o que é um AVE? Vamos, o que é um AVE? E ó, vou falar pra vocês o meu caso, docs. Quando eu me formei, mesmo a gente tendo aula de patologia, fisiopatologia e por aí vai, às vezes fica um pouco vago, né? A gente vê aquilo uma vez e depois nunca mais vê. Mas foi quando eu comecei, e eu tenho um histórico muito longo de atendimento de pacientes que tem histórico de AVE, depois eu vou contar pra vocês ao longo dessa nossa live, mas assim, uma vez que você recebe esse paciente, eu só realmente fui entender o que é um paciente que teve AVE, o que aquilo causa no paciente, quais são as sequelas de um paciente AVE depois que eu comecei a atender esse paciente, tá? É realmente a gente estudar. Lembra sempre de fazer o dever de casa, docs. Não é a nossa obrigação conhecer todas as patologias, né? O que é um AVE então? Pamela, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Esse termo AVE quer dizer, né? Anota aí. Acidente vascular encefálico. E olha só, quando a gente começa a ler um pouquinho mais o nome, faz mais sentido. É um acidente, algo que ocorreu e não deveria ocorrer, né? Vascular dentro do nosso encéfalo, na região cerebral. Na verdade, pode ser na região cerebral, pode ser no bulbo, pode ser no cerebelo, depende. Geralmente, na grande maioria das vezes, a gente tem na região do cérebro mesmo, né? Ou lado direito, ou lado esquerdo e por aí vai, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. E por que um paciente tem um AVE? Paulo, o que está acontecendo com esse paciente? Vamos entender isso? Vamos imaginar que a gente tem aquele paciente que é um paciente sobrepeso, é um paciente com hipertensão, com diabetes mellitus, certo? É um paciente que consome álcool com uma certa regularidade, em grande quantidade, é um paciente fumante, é um paciente com risco cardiovascular alto. Esse perfil de paciente, ou do sexo feminino ou do sexo masculino, na minha experiência, nos pacientes que eu já atendi de AVE, quase todos eram do sexo masculino, certo? Porque geralmente, não, isso está mudando muito na realidade do Brasil, né? Mas geralmente é um perfil que não se cuida tanto, que não cuida tanto de prevenção, que tem uma alimentação mais desregrada, né? Geralmente a mulher, não sei se a brasileira no sentido estético da coisa, inclusive, se cuida um pouco mais em relação à alimentação, né? E consequentemente isso diminui o risco vascular. Mas eu falo por mim mesma, docs, a última vez que eu fiz exame de sangue, nossa senhora, eu quase levei uma chinelada da doutora Patrícia Supimpa, que é a minha médica, que ela falou assim, Pamela, olha só o seu PCR aqui, super alto, né? Está mostrando risco cardiovascular alto. Por quê? Sobrepeso, a gente gosta de comer uns hambúrguer, uns bacon, né? Então já viu. É esse perfil, certo, docs? Esse perfil de paciente, ele tem, como eu falei, um risco cardiovascular alto. O que isso quer dizer, Pamela? Vou desenhar aqui para vocês, vamos imaginar que essa daqui é uma artéria, tá? Pode ser uma artéria ou pode ser um vaso, tanto faz. Lembra que é um acidente vascular, representa uma artéria ou um vaso, tanto faz, ok? Esse perfil de paciente que eu citei, ele começa a desenvolver uma condição que a gente conhece como, deixa eu até colocar de outra cor aqui para vocês. Vamos lá, ele começa a desenvolver uma condição que quer dizer, que chama arteriosclerose. E o que é a arteriosclerose? Em termos bem leigos aqui, a gente não vai aprofundar nisso, ok? Mas em termos bem leigos, para ficar claro, para ficar mais simples para a gente entender, é quando o paciente ele começa a desenvolver uma inflamação do endotélio vascular, ou de uma artéria ou de um vaso, ok? Então ele começa a desenvolver essa inflamação endotelial.
E aí, essa inflamação, ela vai juntando aqui, então a gente começa a ter edema, a gente começa a ter acúmulo de tecido adiposo, a gente pode ter aqui acúmulo de plaquetas. Então, a luz, né, a passagem de sangue nessa veia, nessa artéria, ela fica comprometida por causa da arteriosclerose. Ou também você pode encontrar na literatura como placa de ateroma, ok? Ok, vamos lá, fica aqui comigo que a gente vai chegar lá, tá? Então, quando a gente tem essa placa de ateroma, essa arteriosclerose, por N motivos, isso pode se romper, se deslocar, se desprende, né, essa massa que vai ter ali plaqueta, a gente vai ter glicose, paciente diabético, geralmente o paciente diabético em si tem uma inflamação vascular, uma vasculite, né? Isso favorece a arteriosclerose. Então, a gente tem tudo isso. Então, vamos somar que eu tenho um paciente. Olha, o nosso sangue ele tá passando aqui, certo? O fluxo sanguíneo tá aqui. Então, vamos imaginar que esse paciente, além dele ser um paciente diabético que favorece a formação de ateroma, ele também é um paciente que tem pressão alta. Esse vai ser o mais clássico, tá? Muito atenção com o paciente com esse combo, pressão arterial e diabetes. Isso é as duas principais patologias crônicas que a gente tem no Brasil, ok? Então, muita atenção com elas. Perfeito, a gente tem essa situação. Diabetes mellitus, vou colocar aqui, né? Ó, diabetes mellitus mais RAS, que é a hipertensão arterial sistêmica. Então, nessa circunstância, imagina que o paciente tem uma pressão alta, isso daqui, o aumento da pressão faz com que eu tenha uma vasoconstrição e por N motivos essa placa de ateroma se desloque. Pois é, quando a gente tem esse deslocamento dessa placa de ateroma, ela vai seguir no fluxo sanguíneo e ela vai parar em algum lugar, vai ter um momento que ela vai parar. Pois é, ela pode parar numa veia da perna. E aí a gente tem o quê? Uma trombose venosa profunda. Então imagina essa placa que forma-se como um coágulo mesmo, sabe? Um agrupamento ali de plaqueta, toda aquela questão inflamatória. Isso corre pela corrente sanguínea, vai parar lá e literalmente entope, bloqueia a passagem de sangue na região da perna, por exemplo. Trombose venosa profunda. Isso também pode acontecer, esse arteroma, se deslocar e parar numa artéria cardíaca. O que a gente tem aí? Aí o paciente vai ter um infarto agudo. Ele vai ter um infarto agudo no miocárdio. Entupiu uma artéria, literalmente entupiu, e é isso que o paciente vai te relatar, entupiu uma artéria do coração. O que entupiu essa artéria? Um ateroma. Existem outros fatores? Existem, tá bom, docs? Inclusive o próprio ateroma pode estar ali nessa região vascular do coração e acabar interferindo no transporte, na chegada de oxigênio naquela região. Mas também, e é o tema da nossa live aqui, esse ateroma ele pode chegar aonde? No cérebro, numa artéria cerebral, num vaso cerebral, tanto faz. E aí eu tenho ali, se eu tenho um entupimento, a gente pode ter um AVE que a gente chama de isquêmico, ou se por acaso eu tenho esse ateroma, né, na região cerebral, ou não tenho ateroma, mas tem alguma alteração, perde-se a integridade dessa elasticidade das artérias, o paciente pode ter um AVE do tipo hemorrágico. Importante. No Brasil, em mais de 90%, não sei exatamente a porcentagem, mas é mais de 90% dos casos, os nossos AVEs são do tipo isquêmicos. Esse isquêmico é o que está relacionado, geralmente, na maior parte dos casos, com a arteriosclerose, tá? Por isso que a gente chama de um acidente vascular encefálico. Houve aqui um deslocamento de um trombo, um deslocamento dessa placa, há uma isquemia, ela para, se aloja, né? Realmente ela tá lá fluindo na corrente sanguínea até que ela chega numa artéria, num vasinho menor e ela para ali, ela fica ali coagulada, parada.
E aí eu tenho uma isquemia da região e, consequentemente, o que isso leva, o que acontece quando eu tenho uma isquemia cerebral? Se foi do lado direito, o paciente vai apresentar certos sintomas. Se foi do lado esquerdo, o paciente vai apresentar outros sintomas. E aí, quando a gente tem a isquemia de uma região cerebral, dependendo de quanto tempo ocorreu o AVE e quanto tempo levou para o paciente ser socorrido, a gente tem uma isquemia maior, mais tempo, aquela área cerebral vai estar faltando oxigenação, certo? E aquilo vai entrando em processo de perda de vitalidade. Então, o paciente, o que é mais comum, que eu mais vi ao longo das 9 anos atendendo pacientes com alterações sistêmicas, é um paciente que ele pode apresentar uma paralisia cerebral, pode abranger região muscular, então toda aquela inervação que ativa a musculatura ou de um lado ou de outro, né, ela fica comprometida. O paciente pode perder a capacidade de mastigar, de falar, de deglutir. Cada paciente vai apresentar uma gravidade. Isso, inclusive, é uma das primeiras coisas que a gente tem que avaliar do nosso paciente, que é o que eu vou falar aqui no tópico 4, que é ali quando o paciente chegou para você no campo de batalha. Falou para você que teve AVE, já investiga. Foi um AVE isquêmico ou foi um AVE hemorrágico? Por quê? Porque se for isquêmico, possivelmente se decorre do paciente ser hipertenso, diabético, risco cardiovascular alto. Se for hemorrágico, isso é importante pra gente, para você ter uma noção de, será que esse paciente tem uma alteração vascular importante? Até mesmo para o nosso planejamento de uma cirurgia. Né? Às vezes o paciente tem uma fragilidade vascular. Isso pode ser genético, isso pode ser uma condição patológica e por aí vai. Aí é outro tópico pra gente falar numa outra live, ok? Mas tudo bem, Docs? Então, essa daqui é o nosso primeiro tópico. Pois é, Docs, isso daqui também não era claro para mim, né? Isso daqui era algo complexo de entender. Lógico, eu estou simplificando, né? Simplificando para facilitar o nosso entendimento, tá? De forma bem didática para vocês. Perfeito, então essa é a nossa primeira avaliação. Ok, Pamela, mas o que eu quero realmente saber, é porque eu vim aqui nessa live, eu posso atender ou não posso atender um paciente com AVE? E vocês vão ficar abismados, Docs, abismados com a informação que eu vou trazer para vocês, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por ano, em média, tá? Essa foi a média de 2020, 2021 não tá diferente, já ultrapassou a média. Além do Covid, além de todas as outras coisas que a gente está passando, no Brasil, cerca de mais de 400 mil pessoas morrem por causa de doenças cardiovasculares, como é o caso do AVE. Olha só que importante. Então, quer queira, quer não, você vai receber esse paciente aí no seu consultório, tá? E olha só que interessante, né? As doenças cardiovasculares, trouxe aqui a informação da Sociedade Brasileira para vocês, tá? As doenças cardiovasculares que afetam ou o coração ou a circulação, que é no caso do AVE, representam a principal causa de morte no Brasil. Vocês têm noção disso, Docs? Principal, vamos tirar aqui Covid, né? Vamos tirar Covid, certo? Mas geralmente 30% dos óbitos no Brasil se decorrem de doenças cardiovasculares. E nós temos por obrigação saber lidar com esse paciente, até porque, por ano, Caroline, 400 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares por ano no Brasil. Por ano. Todo ano. Ó, eu até tenho depois um site, a título de curiosidade para vocês, chamado Cardiômetro, cardiômetro.com.br. Depois vocês entram lá, tá? Lá vai mostrar em tempo real os óbitos relacionados a doenças cardiovasculares. Gente, é terrível. Eu olhei hoje, só hoje já tinha mais de 800 óbitos, 800 óbitos de pacientes com doenças cardiovasculares. Só até o meio do ano agora, até o dia do erro, até dia 6/7, que é quando eu tô gravando esse vídeo aqui, 6/7/2021, até hoje, mais de 200 mil pessoas morreram por doenças cardiovasculares. Não é brincadeira isso.
ok? Então sim, você vai receber esse paciente e você vai descobrir, agora nesses nossos próximos tópicos, que você tem uma função, você é protagonista na diminuição do risco cardiovascular. Você sabia disso, Doc? Pois é, você aí, ó, que tá aqui me assistindo. Quando você trata um paciente que teve um AVE, que é o tópico aqui nosso, né, com histórico de AVE ou com esse perfil de risco cardiovascular alto, né, diabetes mais hipertensão, quando você trata esse paciente, você diretamente age para diminuir o risco de formação de ateroma. Diretamente. Mas vamos lá que eu vou trazer para você evidência daqui a pouquinho, certo? Então, docs, ó, só para vocês terem noção, né? Aqui, ó, mais ou menos a gente tem em média no Brasil 1.000 mortes por dia relacionadas a doenças cardiovasculares, cerca de 43 óbitos em 1 hora. Quando der 1 hora da nossa live, no Brasil, mais de 40 pessoas vão ter vindo a óbito, né? Vão ter morrido por causa de uma doença cardiovascular. Fica presente para isso, tá? Não só porque, como eu falei no começo da live, a grande dúvida que a gente tem como profissional de saúde, como dentista, na verdade, né? Ok, mas eu posso atender esse paciente, Pamela? Porque geralmente, vou dar o meu exemplo aqui para vocês, pode ser que seja diferente na sua formação, mas o que eu aprendi na minha faculdade? Eu aprendi que a gente não trata um paciente AVR7. E aí eu fico com a segunda pergunta que eu quero que vocês me ajudem a responder aqui, tá? Vou até colocar um alerta aqui, ó, pra vocês, ó, alerta, 40.000 óbitos por ano, tá? Relacionadas ao quê? Às doenças cardiovasculares. Para vocês não esquecerem disso. E vocês vão ver como que o dentista é importante na prevenção disso, né? Evitar eventos cardiovasculares, ok? Mas vamos lá então. Pamela, posso atender? Vou pegar minha cola aqui para vocês, tá? Eu vou dizer para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha experiência de campo de batalha. E aí eu vou trazer para vocês evidência científica em relação a isso. Porque tudo que a gente traz aqui, toda live que eu faço para vocês tem campo de batalha somado à evidência científica, obviamente. Não tem como a gente tratar o nosso paciente, em especial um paciente com atração sistêmica, sem a gente ter evidência científica, certo? Perfeito. Olha só que interessante. Eu trabalhei num hospital aqui em Campo Grande, que era um hospital de reabilitação. O Hospital São Julião, ele existe até hoje, eu tenho um carinho imenso por esse hospital. E eu trabalhei no Hospital São Julião durante 3 anos. Esse não era um hospital que lidava com pacientes em UTI, por exemplo. Não, era um hospital focado em reabilitação. E aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, esse hospital é referência no atendimento de pacientes com hanseníase. Olha que legal, né? E dentro do Hospital São Julião, a gente tem um setor que é o CCI, que é os Cuidados Continuados Integrados. Então, os pacientes saíam de uma internação hospitalar e iam para esse hospital, que é o São Julião, para reabilitação. Uma das grandes funções desse setor no São Julião, do CCI, que existe até hoje, ó, o meu beijo para todos os residentes do CCI, todos os profissionais do CCI, é um ambiente de reabilitação, principalmente, assim, docs, em 80% dos casos que a gente recebia lá, eram pacientes com AVE recente. Era o paciente que tinha tido AVE há 1 semana. Ele teve o episódio do AVE, foi para o hospital, né? Foi por ambulância, enfim, a família levou para o hospital, porque o AVE é uma patologia que ela é aguda e ela é grave, ela precisa ter uma assistência o quanto antes. Como eu citei para vocês, quanto mais tempo fica aquela área cerebral sem irrigação sanguínea, né? A gente tem uma sequela muito mais grave. E pode ser que essa sequela não retome, ok? A gente, não sei se você conhece, inclusive, às vezes dentro da sua casa você tem um familiar na sua família que teve um AVE e o paciente ficou sequelado o resto da vida. Docs, tem pacientes que eles fazem
tetraplegia, por exemplo, ficam literalmente perde cognitivo, compromete deglutição, o paciente fica acamado o resto da vida. Inclusive é um perfil que eu atendi bastante quando eu fazia home care com mais frequência. Os principais pacientes que eu atendi no São Julião eram pacientes com AVE recente. E aí o que a gente notava, docs? Esses pacientes, apesar deles terem tido os episódios, em torno de 15 dias a gente já iniciava o tratamento odontológico. Sim, olha só que legal. E ali não era um hospital que atendia urgência, não, realmente era um centro de reabilitação. E depois que o paciente internava, dentro de 15 dias, a odontologia já começava os atendimentos odontológicos. E vocês, pasmem, se vocês quiserem acreditar ou não, tá tudo bem, mas essa é a minha história, né? Essa é a minha vivência de campo de batalha. Eu não sei nem dizer pra vocês quantos pacientes com AVE eu já atendi. Em números, sério, foi mais de 200, 300 pacientes. Foi 3 anos de atendimento, né? Toda semana a gente tinha paciente AVE. E docs, mesmo tratando pacientes com 15 dias após o AVE, né? 21 dias após o AVE, eu nunca tive uma intercorrência médica com esses pacientes. Nunca tive um paciente que teve um novo episódio de AVE porque eu executei o tratamento odontológico. E essa experiência de campo de batalha que eu fui lá, eu testei, né, pra vocês, é pra trazer aqui. Eu já passei por isso e essa informação que eu trago nessa rede social, aqui no Instagram, enfim, pra vocês nas minhas lives, é pra já colocar vocês lá na frente. Porque, infelizmente, o que eu vejo acontecer com muitos dentistas é aquela ideia que se eu executar um tratamento odontológico nesse perfil de paciente, eu estarei causando um malefício. Presta muito atenção nisso. Isso está incrustado na nossa mente. E eu estarei aqui fazendo live, falando de várias patologias. Nas próximas semanas a gente vai ter live todo santo dia. Cada dia eu vou trazer uma patologia diferente para vocês e é algo que vocês sempre vão me ver falando e trazendo evidência científica para provar. Gente, isso inclusive é antiético. Isso é total, é você assassinar a tua competência, a tua autonomia, a tua importância no equilíbrio de saúde do seu paciente. Quantos pacientes vieram para você com essa situação aqui, com esse histórico de AVE, o paciente com dor, o paciente com infecção e por medo, por falta de acesso de conhecimento realmente, você deixou de atendê-lo, porque na sua cabeça você causaria um dano para esse paciente. Isso é completamente errôneo. A gente já tem várias evidências científicas mostrando o oposto. E eu sou a prova viva do campo de batalha para vocês. Realmente eu não sei dizer quantos pacientes AVE eu já atendi nesses 3 anos que eu... E eu tô contando só a época do São Julião, né? Sem falar os que a gente atende, depois atendi no CEL, atendo aqui no consultório, o paciente que teve AVE, né? Tem esse histórico. Certo, docs? Então sim, tá? Sim, ó, anota aí. Sim. O dentista, vou colocar em letras garrafais, deve atender, tá? Por que, Pamela? Vamos lá para nossa evidência científica. Eu trouxe aqui para vocês um artigo médico de 2018 que ele fala o potencial impacto das inflamações orais, das infecções orais, nas funções cardíacas e fibrilação arterial. O que esse artigo mostrou pra gente, docs? Quando a gente tem um foco de infecção, quando o nosso paciente tem um foco de infecção, isso desencadeia um processo inflamatório sistêmico. E esse processo inflamatório sistêmico aumenta a formação de ateromas. Tá? E tá aqui pra vocês, ó. Inclusive foi uma revisão, né? A inflamação sistêmica, ela se decorre de uma inflamação local. Pode ser uma inflamação intestinal, pode ser uma inflamação
qualquer inflamação, certo, docs? Uma endocardite, enfim, ou pode ser uma inflamação odontológica. Pode ser um fator de risco para fibrilação arterial. Isso é uma tração cardíaca importante, certo? As infecções orais frequentemente levam à inflamação crônica. Quais infecções orais, Pamela? Periodontite, abscesso endodôntico, pericoronarite. Tudo isso é bactéria que está no meio bucal do paciente. E só para reforçar e lembrar para vocês, quando o paciente escova o dente dele, ele faz o que a gente chama de bacteremia transitória. Então ele está jogando na corrente sanguínea dele várias bactérias todo santo dia. Imagina aquele paciente com uma doença periodontal avançada, com bolsa periodontal, que tem ou uma gengivite, um acúmulo de placa, de tártaro. Cada vez que ele escova o dente todo santo dia, ou quando ele se alimenta, quando ele fala, quando a língua toca a região dental, há uma desorganização da placa, isso entra na corrente sanguínea. E se a gente tem um paciente que tem todo esse histórico aqui, essa bactéria, ela leva a bacteremia transitória, isso causa uma inflamação sistêmica recorrente, né, que está sempre acontecendo ali, e isso favorece a formação dos ateromas, favorece o paciente ter cada vez mais grave a arteriosclerose. Olha isso, docs. Então, ó, inclusive esse artigo coloca aqui pra gente, né, quais são os mecanismos relacionados a isso, o que acontece realmente? Ele coloca aqui, ó, bacteremia de baixo nível, causada pelas bactérias orais, né? Elas entram na corrente sanguínea e acabam invadindo, por exemplo, os tecidos coronários, os tecidos do coração, os tecidos vasculares, né? A inflamação sistêmica induzida por mediadores inflamatórios, que são liberados nos locais da inflamação local para a corrente sanguínea, afetam a remodelação cardíaca. Então, docs, existem aqui vários mecanismos inflamatórios hormonais que acabam levando ao agravamento da arteriosclerose e, consequentemente, um risco maior do paciente ter uma VR recente. Resumindo, quando você aí, ó, dentista, lembra que você é profissional de saúde. Quando você executa o tratamento odontológico num paciente que tem histórico de AVE, você ajuda esse paciente. Tira da sua cabeça que o tratamento odontológico prejudica o nosso paciente. O que prejudica o nosso paciente é a gente não ter conhecimento e a gente não se preparar para o atendimento. Não posso aqui ser negligente para vocês e dizer que o mundo é um unicórnio saltitante, né? Não, docs. A gente sabe que a gente tem que estudar e é por isso que vocês estão aqui. E eu já, de antemão, parabenizo de você tirar a sua terça-feira, 1 hora aqui, quase falando para vocês, 40 minutos já falando aqui para vocês, para estar aqui comigo e aprofundar os seus conhecimentos. Inclusive, tem vários alunos meus aqui da Academia da Odontologia Sistêmica que também estão aqui assistindo. Então, você está ganhando conhecimento para isso fazer diferença na sua conduta clínica, fazer diferença na vida do seu paciente e na sua vida, especialmente se você é empreendedor como eu. Ok? Tudo bem? Então, por que a gente pode atender, né? Vamos lá fazer um resuminho para ficar mais claro? Vou tentar colocar como... Não, acho que o verde vai ficar muito... Vamos tentar. Porque quando a gente controla, anota aí, ó. Controle de foco de infecção. Vou agachar aqui, tá lá? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Controle de foco de infecção faz o quê? Diminui inflamação sistêmica e, consequentemente, menor risco cardiovascular. Ok? Tá claro isso, docs, na mente de vocês agora? Tá claro isso? Vamos fazer um desenho aqui pra ficar bem legal, tá? Tá claro isso? Ó, controle, leva isso daqui. Nunca mais esqueça disso daqui, tá? Nunca mais na sua vida esqueça disso daqui. É isso que vai mudar o jogo daqui pra frente. É isso que vai fazer você ter segurança no seu atendimento. Se hoje você é insegura, como a gente começou a falar aqui, né?
é inseguro para tratar esse paciente, só te falta conhecimento. Anote isso daqui pro resto da sua vida. Conhecimento é poder. Quando a gente não tem conhecimento, docs, olha quantas coisas você perde como profissional. Seja de você ter a realização de tratar um paciente mais complexo, é o que me brilha os olhos aqui no consultório, o que faz eu amar a odontologia até hoje, depois de 9 anos de formada, é saber que eu literalmente sou a heroína do meu paciente. Eu trato um paciente complexo, eu trato um paciente que a maior parte dos dentistas tem dificuldade. Geralmente os pacientes que vêm para o atendimento odontológico são pacientes que eles já rodaram por vários outros dentistas, só que o meu conhecimento me empodera como dentista, me dá autonomia e segurança para atender um paciente assim. Tudo começa com conhecimento, tá? E essa é uma bandeira que eu sempre vou levantar em todas as minhas lives aqui com vocês, ok? Bom, ok, Paula, maravilhoso, já entendi, beleza. Só que aí, qual é o melhor atendimento para esse paciente? Qual é o melhor atendimento? Perdão, qual que é o melhor momento para atender esse paciente? O que eu considero um AVE recente e o que eu considero que não, já dá para atender esse paciente, tá tranquilo, eu já tô, digamos assim, o risco desse paciente ele ter um novo episódio e tal é reduzido. Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui pra vocês, pra nunca mais vocês esquecerem. E vocês vão se espantar com essa analogia. Eu já usei ela outras vezes e assim as pessoas falam assim, meu Deus, essa mulher é louca. Mas é um fato. Responde aqui pra mim então, pra gente chegar nesse tópico aqui que a gente tá quase finalizando. Responde pra mim. Só responde, tá? Segue aqui comigo, não desiste, vai tudo fazer sentido. Qual é o melhor momento para voar de avião? Se você já ouviu essa pergunta outras vezes, estava numa live e fiz essa pergunta, não precisa responder, que talvez você já saiba a resposta, tá? Não precisa dar spoiler aí. Nada de spoiler, ninguém gosta de quem dá spoiler. Mas quem nunca ouviu me responde. Pô, nossa, como assim? O que tem a ver? Só responde. Qual é o melhor momento para você voar de avião? Lógico, no meio do Covid não é o melhor momento, né? A gente sabe muito bem, mas vamos tirar essa hipótese, ok? Qual é o melhor momento para eu voar de avião? Vou dizer para vocês qual que é o melhor momento. Logo depois de um acidente aéreo. Oi, Pamela, como assim? Sim, o melhor momento para você voar de avião é logo depois que teve um acidente aéreo. Por quê? Porque logo depois que acontece um acidente, acho que é a Embraer, né, que é responsável, toda a Embraer, vamos pensar aqui no Brasil, né, as empresas responsáveis pela verificação dos aviões, por todo o tráfego aéreo, ela vai ter todo um retreinamento, ela vai estar muito mais aguçada, ela vai estar muito mais preocupada. Se antes conferiam ali cada botãozinho do avião, apertavam cada parafuso uma vez, depois de um acidente aéreo, vai ser 2, 3 vezes que essa pessoa vai lá e vai apertar os parafusos, vai testar se o avião tá certinho, se tá tudo bem, se o tráfego aéreo tá funcionando, se não tem algum erro, né, de todas as programações, os hardwares, os softwares, certo? Sim, por quê? Porque acabou de acontecer. Logo depois, vocês lembram daquele acidente aéreo? Não sei, né, às vezes alguns de vocês não tinham nem nascido ainda, mas aconteceu um acidente aéreo há alguns anos. Eu acho que foi no aeroporto de Congonhas, não lembro, que o avião ele entrou ali, né? Ele não deu tempo dele frear o suficiente e ele entrou na área que ficavam os passageiros, enfim. Infelizmente várias pessoas vieram a óbito, foi uma tragédia no Brasil uns anos atrás. E logo depois que aquilo aconteceu, todo o mecanismo da ANAC de regulação, de ficar de olho em todo o tráfego aéreo mudou, né? Pois é, e o que isso tem a ver, Pamela, com a AVE? Vai parecer uma loucura e tá tudo bem, você pode me achar louca, mas é um fato. Quando um paciente sofreu um AVE, adivinha como que ele vai estar ali no primeiro mês, nos primeiros 6 meses que ele teve o AVE? Docs, se ele fumava, ele vai parar de fumar.
Um paciente que teve uma AVE grave e ficou sequelado, ficou ali com uma hemiparesia, não conseguia falar corretamente, o paciente precisava ali da esposa, do marido dando de comer, não consegue mais andar, ficou na cadeira de rodas. Vocês podem apostar, e isso é uma coisa que eu vivenciei, eu não tô falando isso daqui dela, não, eu vivenciei. Esse período pós-AVE, ali os primeiros 6 meses, é um período que o paciente ele se cuida muito mais em relação à saúde. Ele cuida mais da alimentação, a medicação para pressão arterial dele, a medicação ele vai fazer regradinha para a pressão arterial se manter estável. Docs, eu vivenciei isso. Então, por mais louco que pareça, o melhor momento para você tratar um paciente que sofreu uma AVE, né, é ali naquele período que ele logo após. E quando eu falo logo após, eu vou colocar aqui para vocês há aproximadamente 1 mês. Lá no São Julião, o nosso critério, né, de atendimento dos pacientes ali naquele ambiente, só que a gente estava no ambiente multiprofissional, era de 15 dias, tá? Então, vou dizer aqui para vocês, como eu não vou conseguir passar todo o protocolo de atendimento, tudo que vocês têm que olhar com esse paciente, o que eu vou falar isso para vocês? Coloca ali 1 mês. Você vai notar que nesse período, até porque você não vai simplesmente, o paciente falou que tem AVE, você vai lá no oba-oba, beleza, então vou fazer tudo quanto é tipo de procedimento. Não, né? Quem acompanha aqui as minhas lives faz tempo sabe que a gente tem todo um protocolo de avaliação, que eu vou mostrar pra vocês aqui daqui a pouquinho, tá? Aguenta aí, já tá acabando a nossa live aqui. Eu falo que eu vou fazer rápido a live, aí eu fico aqui tipo super, vou embora, né? Então, docs, sim, você vai notar do teu paciente na tua avaliação que o período ali de 6 meses aproximadamente, logo depois que ele teve a AVE, o paciente vai cuidar mais da saúde dele, porque ele acabou de passar por um trauma. Ele acabou de passar por uma situação muito grave, em especial aquele paciente que teve muitas sequelas, que foi mais grave o AVE. Docs, bate um medo. O paciente nota que ele não pode continuar brincando com a saúde dele, que sim, ele vai ter que controlar a pressão, o peso, vai ter que sair da obesidade, vai ter que tomar os medicamentos certinhos, vai ter que fazer check-up no médico a cada 6 meses. Então o paciente ele tá mais desperto para a saúde dele. Tá? É louco isso, né? Mas é algo que eu vivenciei demais no campo de batalha. E a evidência científica? Pamela, o que traz pra gente a evidência científica? Tem alguns artigos aqui que eu trouxe pra vocês. Eu trouxe um artigo em relação ao infarto agudo do miocárdio, mas como tudo é um acidente vascular, digamos assim, né? Tudo está relacionado com arteriosclerose, com risco cardiovascular, também se aplica. Olha só, foi feito um estudo publicado no Journal of Dental Research, que avaliou exatamente isso, porque esse é o nosso medo. Eu sei que é o seu medo. Pamela, mas existe, qual é o risco? Beleza, digamos que eu atendi esse paciente ali com 1 mês que ele teve AVE. Qual é o risco dele ter um novo AVE? E se ele ficar nervoso, né, com o atendimento, sei lá, eu não escolhi o anestésico certo, acontecer alguma coisa, o paciente tem um novo AVE. Antes de mais nada, se o paciente for para ter um AVE, ele pode ter um AVE dormindo, ele pode ter um AVE cantando, ele pode ter um AVE no banho, ele pode ter AVE no seu consultório. Se você tem o protocolo correto de atendimento, se você olhou o que você tem que olhar, que é o tópico 4 que eu vou falar pra vocês, você vai notar que não tem esse risco não. Quando você maneja, você se planeja para o atendimento, segue corretamente os passo a passo, não vai ter esse risco de acontecer. E a prova é essa evidência científica que eu trago para vocês aqui de 2018. O que trouxe essa evidência científica, né? Os pesquisadores, eles testaram o seguinte, eles testaram a incidência de um novo infarto agudo, e você pode se aplicar para o AVE, tá? Dentro de 4 semanas após tratamentos dentários invasivos. Então, olha só, eles pegaram todos aqueles pacientes com risco de cardiovascular, esse paciente passou pelo tratamento odontológico e eles avaliaram, realmente existe relação? Será que após ali 4 semanas que o paciente passou pelo tratamento odontológico, ele teve um infarto agudo ou ele teve um AVE? E docs, eles pesquisaram em mais de 51.000 pacientes. Eles cruzaram os dados de prontuário e foram analisar exatamente isso. E o que tem aqui para vocês? Não existe associação entre o tratamento dentário invasivo, cirurgia, anestesia, canal e tudo mais, durante as 4 semanas anteriores à data
do infarto agudo do AVE? Então, olha só, eles olharam mais de 51 mil pacientes que tinham tido um infarto agudo aqui no caso, que se aplica ao AVE. E desses 50 mil, mais de 50 mil pacientes, o que eles analisaram? Um mês antes desse infarto agudo, o paciente não tinha passado por tratamento odontológico nenhum. Ou seja, não existe uma relação. Esse estudo não apoiou a hipótese de um aumento da incidência de um infarto agudo após o tratamento odontológico invasivo. E isso se aplica ao AVE. Eu trouxe aqui um artigo para vocês, existem outros artigos que confirmam essa teoria, até porque, o que eu expliquei aqui? Quando a gente trata esse paciente, docs, a gente diminui o risco dele, diminui o risco cardiovascular desse paciente. E a evidência já trouxe pra gente, estudo científico, que não existe relação. Nem mesmo um médico pode afirmar que o paciente teve um teve um AVE porque ele passou pelo tratamento odontológico. Isso não tem o menor embasamento. O tratamento odontológico é relacionado com risco cardiovascular. Lógico, não sejamos negligentes. Eu não vou aqui dizer para você que, então quer dizer que se eu posso fazer o que eu quiser nesse paciente, eu vou extrair o dente ali com o pé no peito do paciente. Lógico que não, né, docs? Existe manejo, existe protocolo de atendimento para você fazer de forma segura. Mas o que eu mais noto e reforço aqui para vocês é que grande parte dos dentistas deixam de executar o tratamento odontológico, deixam de controlar a infecção por receio disso. Tá? Então, qual seria o melhor momento? Baseado em evidência científica para procedimentos eletivos, tá? Para procedimentos eletivos, ok? Você pode fazer o tratamento odontológico com mais de um mês do evento do AVE. Tem mais de um mês que o paciente teve o AVE? Sim. Então, beleza. Se você quer fazer procedimento eletivo, tá? Urgências. Situações de urgências, docs. Tá? Aí o tratamento odontológico de urgência, né? Em ambiente ambulatorial, dentro do consultório odontológico. Pode ser realizado com 15 dias. Como que eu sei isso? Era o nosso protocolo de atendimento lá no Hospital São Julião. E eu sei que ele ainda existe. Pamela, você já atendeu um paciente que tinha sofrido um AVE em menos de uma semana? Já. Só que aí, da onde que vem essa conduta? A gente chega no quarto tópico. A minha tomada de decisão para o tratamento desse paciente ali, né, com menos de um mês, mais de um mês, enfim, docs, esquece essa história de 6 meses, tá? 6 meses é muito tempo para uma infecção odontológica se agravar. Em 6 meses o paciente tem doença periodontal, em 6 meses o paciente tem um monte de cárie, tem abscesso endodôntico, pelo amor de Deus, né? A gente está falando aqui do paciente recente. O que a gente considera recente? Menos de um mês que ele teve AVE. Só que o que você também vai avaliar? Não é só uma questão de tempo, tá? Não é só o tempo que o paciente teve. Os protocolos de atendimento para o paciente AVE, a gente avalia primeiro vários tópicos para então te nortear para o protocolo de atendimento. Mas você tem que fazer essa avaliação. Você precisa utilizar da sua autonomia como profissional de saúde. Você é um profissional de saúde, você tem autonomia para avaliar o teu paciente como um todo e determinar se esse é ou não o melhor momento. Pamela, eu tô com um paciente que ele quer fazer implante. Só que assim, deu ali 40 dias que ele teve um AVE. Eu posso já fazer implante? Seguindo a nossa evidência científica, tudo bem, você pode fazer. Mas dá para adiar? Posso esperar um pouco mais? Lógico que você pode, né, docs? Lógico que você pode. Lembrando, a gente sempre vai dar prioridade para as urgências. Urgência é infecção. Infecção, eu tenho que chegar na voadora. Né? Lembrando, urgência é o mais importante, né? Urgência é o mais importante. Então, se o paciente está com infecção, como que aquilo contribui para a saúde dele?
Um paciente com dor aumenta a pressão arterial, o processo de dor desencadeia alterações hormonais que fazem vasoconstrição, que aumentam a pressão arterial, levam a crises de hiperglicemia. O paciente tem muito mais risco mantendo o foco de infecção, não só por uma questão inflamatória, mas por dor mesmo, né? Todo o estresse de passar todo o estresse de uma infecção odontológica, né? De não conseguir se alimentar bem, de não conseguir morder adequadamente. Isso sim traz muito mais dano e riscos para o paciente do que efetivamente você fazer o seu tratamento odontológico. Docs, não tem como. Se você está tratando, você está fornecendo, provendo saúde para o seu paciente. A gente, mais uma vez, se planeja, avalia corretamente o paciente, mas isso sempre será um benefício. Quando o tratamento odontológico for bem executado e planejado, sempre trará benefício para o seu paciente. Só trará riscos se você não manejar adequadamente. E esses riscos estão relacionados ao quê, né? O que a gente vai avaliar nesse paciente? O primeiro tópico que a gente avalia no paciente, anota aí, são as sequelas. Como que tá o teu paciente que sofreu AVE? Pamela, faz 15 dias que ele sofreu AVE, mas ele tá andando, ele tá falando normal. Por quê? Porque não foi um AVE tão grave. Isso é um outro ponto. Os AVEs isquêmicos, que são a grande maioria, a gente tem gravidade do AVE. Como que eu sei que o AVE não foi muito grave? Porque não teve quase sequelas, né? Então ou por exemplo, essa bloqueio de passagem de sangue ali na região cerebral foi numa arteríola, num vasinho menor. Rapidamente o paciente procurou atendimento médico e já foi tratado. O acidente vascular encefálico não foi grave, foi mais leve. Ou às vezes ele sofreu uma isquemia temporária. Teve o AVE, fechou ali, ocluiu uma determinada artéria, mas o próprio organismo conseguiu tratar e desocluir, o paciente voltou a ter a oxigenação adequada, né? A irrigação adequada cerebral. Então, o primeiro tópico que você avalia é sequela. Agora, Pamela, olha só, tem um mês que o paciente teve um AVE e ele tá com disfagia, ele não tá mastigando adequadamente, hemiparesia, o paciente tá numa cadeira de rodas, o paciente ainda não come pela boca, ele tá com uma tráqueo. Opa! Aí, Doc, se eu tenho um procedimento eletivo, obviamente espera mais de um mês, certo? Atende esse paciente home care para trazer mais conforto para ele, inclusive, né? Essa é uma excelente opção. Você fazer o controle de foco de infecção home care. Mas aquele procedimento que é eletivo, a gente posterga até o paciente ter uma reabilitação completa. Até porque como que você vai reabilitar esse paciente se o paciente tem uma hemiparesia, né? Tem uma flacidez facial, não está falando adequadamente, não está deglutindo adequadamente, tá bom? Então, sequela é uma das principais coisas que você vai olhar. Outras coisas que você vai olhar aqui, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim! Além dessas sequelas motoras e tal, como que ficou a sequela cardíaca ou a sequela cardíaca, inclusive, tá? Então, anota aí. Como é que tá, Docs? Principalmente, como é que está a pressão arterial desse paciente? Isso daqui vai nortear o nosso atendimento. O paciente tem mantido uma pressão arterial regular? Porque se está mantendo a pressão arterial regular, a glicemia baixa, então tem uma situação de acidente, pós-acidente aéreo, lembrou? Nunca mais você vai esquecer disso. Agora não, putz, o paciente, a pressão arterial dele tá assim, descompensada, a glicemia tá lá nas alturas, ele parece que ele teve AVE e aquilo não assustou ele tá mantendo os hábitos deletérios, zero qualidade de vida. Opa, então aí a sua tomada de decisão para o tratamento vai ser sim mais cautelosa, certo, Docs? Outro fator imprescindível para a segurança de um atendimento que sofreu AVE, um paciente que sofreu AVE, né? Vou anotar aqui. Esse paciente tem ansiedade, tem medo para o tratamento odontológico? Por que isso é importante? Quando a gente tem o estresse
do tratamento odontológico para esse perfil de paciente, a gente tem toda uma cadeia de liberação hormonal, incluindo a adrenalina, noradrenalina, cortisol, que faz aumento de pressão arterial, que faz vasoconstrição e pode não ser bem-vinda, né? Lembra que eu falei para vocês? Quando você executa um tratamento odontológico planejado, com adequação desses tópicos que eu tô falando para vocês, a total segurança de atendimento, mas você vai ter que aprender a olhar para isso. Você vai ter que sair da sua caixinha de só ficar olhando o dente do paciente e avaliar ele como um todo, ok? Deixa eu lembrar mais algum tópico aqui nas minhas anotações, né? Deixa eu ver aqui, docs. Deixa eu ver. Outro fator importante para você tratar esse paciente com segurança, né? A sua escolha anestésica. Todo mundo pergunta disso, né? Você tá vendo que a escolha anestésica é a última coisa que eu pontuei aqui, né? Então, olha só, se eu tenho um paciente que ele tá todo instável, já não é o melhor momento realmente para você atender. Eu concordo contigo que aí não é interessante, ok? É um procedimento eletivo no paciente que ainda não tá 100%, tá instável, acabou de ter uma AVE ali, né? 40 dias, 60 dias e tal, então diz procedimento eletivo. Se é uma situação de urgência, a gente vai manejar para conseguir tratar esse paciente. E um desses manejos, eu estou citando aqui 4 para vocês para te dar um norte, mas um desses manejos sim é o uso de anestésico. Só que olha só, você não vai olhar, a sua escolha não vai ser Lido, Art, MEP, Prilo, enfim, não. A sua escolha vai ser vasoconstritor. Você vai escolher primeiro o vasoconstritor. Então, se eu tenho um paciente mais instável, com certeza aqui um anestésico sem vasoconstritor vai ser mais bem-vindo, vai ser bem-vindo, né? A MEP sem vaso, por exemplo. Agora, se eu tenho um paciente um pouco mais estável, Pamela, até que ele tá legal, o que a gente faz? A gente utiliza o anestésico que tem um vasoconstritor menos potente, como por exemplo a noradrenalina ou norepinefrina. E aí a gente tem algumas opções, incluindo a prelocaína, por exemplo. Certo? Mas tudo isso a gente tem que ser avaliado. Então aqui, ó, com ou sem vaso. Tá? Essa escolha vai depender de todo esse contexto aqui. É isso que a gente vai olhar. Então é possível, Pamela, eu me deparar com um paciente que teve uma AVE há menos de um mês e ele tá compensado, tá tudo equilibrado, o paciente não tem um nível alto de ansiedade, a pressão tá ok, a glicemia tá ok. Eu falo esses dois porque quase sempre você vai ter um paciente com hipertensão e diabetes, certo? É um paciente com poucas sequelas. Então, docs, o seu tratamento odontológico vai ser muito mais seguro, certo? Ok? Agora, se for o oposto disso, a gente vai adiar assim que o paciente tiver um equilíbrio, uma compensação, pensando em procedimentos eletivos. Em situações de urgência, a gente maneja para que ocorra o atendimento e eu faço isso daqui, ó, controle de foco de infecção, para eu ajudar o meu paciente. Nunca esqueça disso o resto da sua vida. Fechou? A Rose mandou assim: a profilaxia antibiótica se faz necessária no atendimento de urgência? Inclusive a Mari mandou a mesma pergunta aqui pra gente, né? Rose e Mari, aí depende de outros fatores. Quais? Só o fato do paciente ter AVE ou ter tido AVE, mesmo que recente, não é indicação. Ponto. Só o fato do paciente ter tido AVE não é indicação. Acabou. Agora, vocês vão ter que avaliar as outras patologias e comorbidades que esse paciente tem, principalmente se for um paciente com diabetes mellitus. Outro fator, o procedimento que você vai realizar, certo? Como está o meio bucal desse paciente? Numa urgência, às vezes o paciente está com o meio bucal bastante contaminado, né? Então aí talvez seja interessante, nem diria a profilaxia, mas talvez uma terapia para o controle de infecção local mesmo, né? Doença periodontal, abscesso, ok? Mas a escolha de profilaxia antibiótica não
tem AV, não está relacionada com o AVE. Não está relacionada com o AVE. Estará relacionada com outras comorbidades. Por exemplo, digamos que esse paciente ele teve um AVE e ele também teve um histórico ali de infarto. O paciente infartou. É difícil às vezes o paciente que teve AVE e infarto, né? Ao mesmo tempo é bem raro, mas sei lá, uma vez ele teve um AVE, outra vez ele infarto. É um pouco mais difícil. Tudo é acidente vascular, tudo tá ligado às doenças cardiovasculares, né? O risco cardiovascular, mas é um pouco mais difícil. Se o paciente tiver um histórico de cardiopatia grave, um histórico de insuficiência cardíaca, aí a gente tem uma indicação. Mas vocês estão vendo que a indicação se decorre não do AVE, mas das comorbidades relacionadas a esse paciente, do meio bucal que você encontrar, do procedimento que você foi executar. Docs, um beijo pra vocês. Se eu te ajudei, se eu te trouxe clareza e fiz você se sentir um pouquinho mais empoderado, então minha missão foi cumprida, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima live.